E eu gostaria hoje que nós continuássemos com o módulo sobre manutenção de sistemas mecatrônicos industriais. Esse módulo se iniciou ontem e nele nós inicialmente caracterizamos a topologia, né, do sistema de proteção elétrica. Então, apesar de nós estarmos tratando da manutenção do sistema mecatrônico, né, e por isso a gente não pode abdicar de analisar os fenômenos mecânicos, é muito mais fácil fazer a medição de sinais no mundo elétrico. Os sensores são mais baratos, a instalação é mais fácil. Então a gente vai descobrir problemas de manutenção no mundo mecânico usando do nosso conhecimento de mecatrônica, né? A gente conhece os modelos mecatrônicos para relacionar a mecânica com a elétrica, e daí nós vamos medir os sinais no mundo elétrico, porque o sensoriamento é mais fácil e mais barato. E esses sinais medidos serão informados a um relé de proteção que vai ser dotado de uma unidade microcontroladora, né, que vai rodar um software que vai interpretar o que está acontecendo com o sistema mecatrônico, e daí, mediante uma iminente catástrofe, vamos dizer assim, né, ou o motor queimar, ou alguém se machucar muito, o relé de proteção vai comandar aqui a abertura da seccionadora, das chaves, né, que alimentam cada uma das fases, para garantir que ocorra a desconexão entre o motor e o alimentador. Então essa é a topologia que a gente está utilizando nesse módulo da disciplina. E após uma ação de desarme, o relé de proteção vai informar uma mensagem de falha, né? E com a mensagem de falha ele pode emitir diversas delas, né? E de acordo com a mensagem emitida nós vamos saber o que aconteceu. Nós vamos começar a ter uma pista do que aconteceu, tá? Então a mensagem ela dá o início da investigação da manutenção, né? O relé de proteção não consegue falar com você que existe torque de carga excessivo no eixo, ou que a espira 3 da fase B teve curto para a terra. Ele não vai conseguir entrar nesse nível de detalhe, mas para isso, né, vem a nossa capacidade de análise, que a gente está construindo, né, e parte dessa construção passa aqui pelas aulas, né, onde eu estou mencionando diversos exemplos para que a gente consiga, a partir da mensagem do relé de proteção, continuar a análise e chegar na causa raiz da falha, para daí a gente escolher o remédio para não permitir que essa falha se repita. Tá? Então essa é a sequência de trabalho que está sendo proposta aqui nesse módulo. Ontem nós analisamos as falhas de sobrecarga, né? Então sobrecarga tipicamente remete a torque de carga excessivo, e a gente viu que com esse torque de carga excessivo a gente vai aumentar a corrente na máquina, vai aumentar a produção de potência térmica e consequentemente a gente pode ter temperaturas que excedam o nível máximo permitido pelo verniz isolante, a temperatura máxima permissível pelo verniz isolante da máquina, tá? E aí eventualmente o verniz vai se romper, e aí a máquina vai ter um curto-circuito, levando à abertura, né, dos cabos de cobre que montam as bobinas, certo?
Bom, vimos aqui uma série de exemplos nesse cenário, né? E hoje eu gostaria de apresentar para você as falhas por sobrecorrente. E essas falhas, elas tipicamente ocorrem por curto-circuito. Né? E uma coisa importante a se caracterizar, logo na abertura mesmo do assunto, é a diferença nos níveis de corrente quando nós observarmos falhas por sobrecarga e falhas por sobrecorrente. Então, se a gente estivesse aqui tratando com o módulo da corrente de estator, né, em função do tempo, a gente observaria o seguinte: vamos dizer que aqui a gente tenha a corrente nominal da máquina elétrica, né, com correntes menores ou iguais ao valor nominal, não tem problema, a máquina tem condição, né, de dissipar a potência térmica que ela mesma produz e garantir que o verniz isolante não tenha uma aceleração do seu envelhecimento. Agora, em eventos de sobrecarga, igual nós mencionamos ontem, você pode ter correntes aqui da ordem de 150% do valor nominal da máquina, tá? Quando o torque de carga está excessivo, né? Eventualmente foi uma sobrecarga rápida, a corrente abaixou porque o torque de carga também reduziu, ou se for, né, um torque de carga muito bruto que coloque a máquina em regime de partida novamente, tá? O que eu estou mencionando aqui é o seguinte, se a gente olhar, por exemplo, na máquina de indução e a curva de torque por velocidade dela, vai ter essa característica aqui. Esse aqui é o nível de operação nominal. Tá? O torque nominal dela não coincide com o valor de pico. O torque nominal dela é mais baixo que o valor de pico, né, que está aqui. Ó. Então, em alguns eventos de sobrecarga, tá, se colocou muita carga no eixo, você vai ter torques desses pontos aqui. Ó. Tá caracterizando aqui 140%, 150% do torque nominal. Tá? Agora, tem eventos, né, que promovem um travamento muito brusco do eixo, igual a gente mencionou ontem, com veículos que passam em trilhos, né, com acionamentos elétricos, promovendo a tração do veículo. Ele passa num trilho e o trilho está empenado. Tá? Se esse grau de empenamento for muito elevado, tá? Pode ser a translação de uma ponte rolante, um carro de resfriamento, um carro de transporte de peça. Então, se esse empenamento do trilho for muito grande, o torque de carga é exagerado, tá? Chegando a ficar inclusive maior do que o torque de pico que o motor consegue sintetizar. E aí, né, se a gente tiver com torques até maiores do que o torque eletromagnético de pico, a máquina vai frenando, né, por segunda lei de Newton, com o torque eletromagnético menor que da carga. Enquanto estiver menor do que o da carga, nós teremos frenagem. Tá? Então o sistema vai frenando e eventualmente ele começa a operar com velocidades tão baixas que ele
retorna ao regime de partida, tá? Então, na partida de uma máquina dessa, quando você acaba de energizá-la, a corrente é alta até a velocidade atingir, né, algum ponto aqui, ó, nessa região de operação abaixo da nominal. É uma região curtinha, tá? Então, enquanto a velocidade estiver crescendo, digamos que aqui é o sinal da velocidade, a corrente de estator vai ser muito alta. Quando a velocidade chega no regime nominal, né, próximo ali do ponto nominal, a corrente cai também a patamares nominais. E na partida, né, aqui a gente teria a corrente de partida da máquina, o valor da corrente estator fica em torno de 6 a 9 vezes a corrente nominal. Tá? Então, cargas bruscas demais também podem, né, promover a operação da máquina a velocidades muito baixas. Tá? Não precisa necessariamente travar o eixo, mas se a velocidade caiu bastante, caiu 20%, por exemplo, do ponto síncrono, a corrente volta a ter os patamares da corrente partida, tá? Promovendo na máquina uma potência térmica, né, nessa região aqui de alta corrente, que é proporcional ao quadrado dela. Então você vai ter, né, de 36 a 81 vezes mais potência térmica do que aquela caracterizada no ponto nominal. Ok? Então a máquina não tem estrutura de resfriamento para dissipar essa potência toda. Então a potência, como ela não vai sumir, ela fica maior parte no interior da máquina. E aí a máquina vai sobreaquecer, né? Vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aí, se nada for feito, o verniz isolante vai se deteriorar e a gente vai ter curto-circuito. Ok? Então, esse também é um evento de sobrecarga, tal como nós estudamos ontem, né? Com essas correntes aqui de partida ou com correntes, né, por cargas elevadas, mas que fique aqui em torno, né, de 150%, 130% do valor nominal, tá? Então, esses níveis de corrente, 150%, 6 vezes, né, 9 vezes, né, os 700% da nominal, 1000%, eles são característicos de sobrecarga, tá? Até reduzir a escala aqui que nós vamos precisar de um espaço para mostrar aqui os eventos de sobrecorrente. Então aqui a gente tem sobrecarga tipicamente. Agora, num evento de sobrecorrente, tá? A gente está falando de correntes muito maiores, tá? Eu até quebrei a escala aqui, que aí a gente está falando numa unidade industrial de 20 kA, 30, 40 kA. Tá? São correntes exageradas. E aí a gente precisa de uma atuação muito bem feita do sistema de proteção para não promover acidentes sérios, inclusive com pessoas. Tá? Em curto-circuito, a gente tem um risco mais sério do que o risco de sobrecarga. Então, geralmente a sobrecarga você vai perder o equipamento. Na sobrecorrente você pode matar pessoas.
Então é um evento mais perigoso. E como é que esse evento se consolida, né? Então eu vou desenhar aqui as 3 fases de um sistema elétrico industrial. Aqui está o alimentador da fase A, tá? Vai ser conectado aqui. A gente vai ter o alimentador da fase B. Né? Vai ter uma linha de distribuição ou de transmissão que vai, né, conectar o alimentador à carga, e a gente está representando aqui essa impedância da rede com esses elementos. Essa impedância da rede ela tem que ser baixinha, tá? Porque a gente não quer toda a tensão do alimentador perdida no próprio cabo da rede. A gente quer essa tensão do alimentador disponível para a nossa carga útil, né? Nossos motores, nossos fornos, nossos eletrônicos, tá? Então essa impedância é baixinha. E aí, né, desse cabo de cobre vai se chegar em um ponto da instalação que a gente vai ter uma capa isolante, ok? Então vamos ter um verniz isolante recobrindo esse cabo de cobre, né? E o cabo com o seu verniz vai ser lançado na planta industrial, tá? Eu vou manter a representação do cobre aqui no centro do cabo, em vermelho, para essa fase. Aqui embaixo a mesma coisa, né? A gente tem o cobre aqui do cabo da fase B, e a gente tem aqui o cabo com seu verniz isolante, tá? Bom, então uma primeira possibilidade de curto-circuito se manifesta quando o verniz isolante desse cabo é recorrentemente agredido, tá? Ou tem o seu envelhecimento acelerado por temperatura excessiva, por presença de água e ou pó condutor, né? E com o envelhecimento do verniz, ele começa a apresentar trincas e abre, né? Quando ele abre, aqui ó, ele deixa o cobre no centro do cabo exposto, tá? Se você quiser até apreciar esse fenômeno, se tiver oportunidade, tenta ver um cabo de cobre residencial mesmo, que ficou muito tempo exposto ao sol, ficou no quintal, exposto ao tempo, né? Você vai ver as trincas no verniz isolante, naquela capa azul, vermelha, preta, né, que está em volta do cabo, tá? Então ali se mostra o mesmo efeito que eu estou descrevendo aqui. E aí, Matheus, esse mecanismo de envelhecimento que aconteceu com o cabo da fase A, que é o vermelhinho ali em cima, ele também vai acontecer com a B. Por quê? Esses cabos estão próximos, né, expostos aos mesmos agentes de envelhecimento. Então, potencialmente, os dois vão ter essas trincas, né, com a perda da função de isolamento, porque agora o cobre que está lá no interior tem contato com o mundo aqui, né, externo. E aí, né, dentro de uma instalação industrial, esse sistema, né, pode receber água ou poeira metálica aqui, ó. Então, a gente pode ter, por exemplo, água, tá? E a água é condutora. Então o que vai acontecer nesse cenário, né?
A gente tem o nosso alimentador aqui impondo tensão. Então tem a tensão da fase a tensão da fase B, né? Logo uma tensão VAB, que é a tensão de linha entre as duas fases, e nós vamos criar um caminho de condução para uma corrente saindo da fase A e retornando para a fase B pelo curto-circuito, né? Então a gente vai ter aqui, ó, uma corrente de curto-circuito configurada assim, ó. Vai sair da fase A, passar pela impedância da rede, passar pelo cabo, chegar aqui, passar pela água, entrar aqui no condutor da fase B, retornar para o alimentador da fase B e pelo neutro aqui da instalação retornar aqui para a fonte da fase A, tá? Então essa aqui seria uma possível forma da gente ter corrente de curto-circuito em uma instalação industrial, tá? Então os próprios cabos do sistema de transmissão teriam esse desgaste e a corrente de curto-circuito aconteceria nesse cenário. Esse curto-circuito muito próximo do alimentador apresenta as correntes mais severas possíveis, né? Porque quanto mais longe do alimentador, mais impedância vai se observar do próprio cabo do sistema de transmissão, tá? É um cabo que vai ser percorrido por corrente, então ele vai criar campo magnético, né? Em qualquer sistema que cria campo magnético a partir de corrente, ele se comporta como um indutor. Inclusive a indutância mede isso, né? Quantos Weber-Spira você cria de ímã para cada 1 ampere de corrente que circula no sistema. Esse é o conceito de indutância, tá? Então você vai ter, né, com maior comprimento de cabo, mais espaço físico para ter campo magnético presente aqui, né? E consequentemente mais indutância. Com mais indutância você tem uma reatância maior, que a reatância é proporcional à indutância. Cresceu a indutância, você tem uma reatância maior da própria rede. Logo, com uma reatância maior da própria rede, você reduz a corrente de curto-circuito, porque no curto, o único elemento que limita a corrente vai ser a própria rede, para esse curto aqui que a gente está mencionando, né? Igual nesse curto aqui, a corrente de curto-circuito ela vai ser dada aqui pela tensão VAB dividido por 2 vezes aquela reatância da rede que a gente colocou no desenho, essa e essa, tá? Se o curto ocorresse aqui embaixo, ó, tá? A gente teria, né, além dessa impedância da rede aqui disponível para limitar o curto, a gente teria mais esse trecho aqui de impedância da rede, chamasse da rede 1, né, para aumentar essa reatância e nos ajudar a limitar mais o curto, ok? Mas enfim, é fato, né, que, ou seja, mais próximo do alimentador, menos impedância da rede, mais violento vai ser o curto-circuito, tá? Então essa aqui é uma modalidade, né, de estabelecimento de curto, muito perigosa, né? Igual eu acabei de explicar, você tem uma reatância para limitar o curto muito pequena. Então a corrente é exagerada e eventualmente ela pode provocar incêndio, tá? Então quando o curto estabelece, ele tanto vai promover um aquecimento brutal do cobre, e aí a gente vai romper o cobre abre, tá? Um dos dois vai abrir primeiro. O que abrir primeiro interrompe a corrente, né? E além disso, né, com a temperatura excessiva, você pode promover chama no verniz, tá? Se aqui não for um verniz anti-chama, você promove a ignição, né, do mecanismo de chama ali, e ele começa a pegar fogo, tá? Então é bem perigosa, né, esse evento.
E para evitar, né, pelo menos o fogo, a gente precisa ter uma chave seccionadora, né, que a gente até mostrou aqui no início da aula, para poder abrir, né, e interromper a corrente de curto-circuito. A chave vai ser comandada pelo relé de proteção. Essa chavinha que eu desenhei aqui é essa, inclusive, que a gente apresentou na topologia do sistema de proteção que nós estamos usando para análise. É essa chavinha aqui, ok? Bom, um outro cenário, né, que pode promover curto-circuito ocorre nas barras instaladas no interior de painéis elétricos. Então, né, a gente tem aqui a capa isolante, né, o condutor é levado, né, pela planta industrial, ele vai passar em envelopes de concreto no chão, em calhas aéreas, tá? Então ele percorre um caminho até chegar aos painéis elétricos da instalação. Quando ele chega nos painéis elétricos, tipicamente esse cabo é conectado a barras. Então eu vou desenhar a barra aqui. É uma barra mesmo de cobre. E os diversos motores da planta são então conectados nessas barras. Então aqui tem a barra da fase A. Aqui a gente poderia ter a barra da fase B. E eu vou complementar, né, com a terceira fase, que é a fase C. E vamos colocar a barra dela aqui. Ok? Bom, nessa nova apresentação aqui do sistema, né, incluindo agora as barras que ficam dentro dos painéis, a gente vai configurar curto-circuito, né, não mais pela presença de água, né, e poeira, igual aconteceria num cabo que tem contato com esses agentes, né? Painel elétrico tipicamente ninguém vai molhar, tá? Só que dentro de painel é muito comum que existam trabalhos de manutenção, conexões de fio, parametrização de inversores,
medições das mais diversas de temperatura, sinais elétricos, troca de ventiladores, tá? Então, nesses trabalhos, por vezes, ocorre o curto-circuito com ferramentas encostando de uma barra para outra, tá? Sem querer a pessoa encosta, tá? Uma ferramenta de uma barra na outra. E aí, nesse cenário, né, a gente vai estabelecer também um curto-circuito, né? A corrente vai ser menor do que a primeira que a gente avaliou, porque a gente vai ter mais cabo da impedância da rede, consequentemente mais reatância da rede para limitar a corrente de curto, tá? Mas é fato que ainda assim é uma corrente muito alta, tá? Porque a rede é propositalmente construída para ter impedâncias baixas, tá? A ideia é ter impedância baixa porque você não quer toda a tensão da sua fonte perdida no próprio cabo. Você quer a tensão da fonte disponível para a carga que vai vir conectada aqui à frente, para alimentar a carga, né? Para a carga, então, que no caso é o motor elétrico, para ele poder te ajudar na produção dos elementos de valor da sua instalação, né? Então aqui vai ocorrer o curto-circuito nesse cenário, e a corrente de curto, né, ela vai se estabelecer nesse caminho aqui, Matheus. Vai sair, por exemplo, do alimentador da fase A, né, circular aqui pela rede, passar pelo cabo do sistema de transmissão, entrar aqui na barra do painel, vir na outra barra pela ferramenta que estabeleceu o curto, passar na barra e voltar pelo cabo aqui, ó. Ok? Então essa seria a corrente de curto-circuito aqui do segundo cenário. Vou chamar aqui de curto-circuito 2, né? No caso, em regime permanente, essa corrente de curto-circuito no segundo cenário, né, seria dada pela tensão. Observe que aqui a gente criou um laço de circuito, tá? Onde a gente tem a tensão da fase A para a fase B, a impedância da rede, essa impedância aqui na mesma fase que a gente chamou X da rede 1, né? Volta aqui pela fase B, você tem a X da rede 1 de novo e chega aqui na frente do alimentador da fase B, mais a jusante com X da rede de novo, tá? Então nesse segundo cenário, vou até escrever aqui do lado do primeiro, a corrente curto-circuito do segundo cenário seria VAB dividido por 2 vezes a impedância da rede mais aquela impedância 1 do outro trecho da rede, tá? Que é essa aqui. Então essa vai ser, né, a corrente de curto-circuito no segundo cenário, tá? Esse curto-circuito, né, entre duas fases é chamado curto fase-fase. Vou colocar o nome dele aqui. Tá? Existe ainda a possibilidade da gente tocar uma ferramenta nas 3 barras de uma vez. Tá? Geralmente essas barras são perfiladas dentro do painel e são próximas, tá? Como se fossem meus 3 dedos aqui. E aí, às vezes a pessoa dá o azar, né? Já que elas estão próximas, ela bate uma ferramenta que encosta nas 3 simultaneamente, tá? Aí, nesse caso, a gente tem um curto franco, é chamado curto franco ou curto trifásico, tá? Então a ferramenta
iria bater nos 3 ao mesmo tempo. Vou dar uma quebradinha aqui na ferramenta só para ilustrar o contato elétrico das 3. Ok? Então, nesse cenário, né, você vai ter um curto-circuito muito brusco, porque as 3 fases, né, vão experimentar, vão alimentar o curto, e cada fase dessa é um circuito monofásico, né? As 3 fases são 3 circuitos monofásicos, e a gente vai então limitar em cada uma das fases a corrente de curto somente pela impedância da rede total, que tem essa componente que eu marquei e essa próxima aqui, tá? Então esse terceiro cenário vai, né, levar a uma corrente curta em todas as fases. Vamos desenhar ela aqui, ó. Aí você vai ter a corrente curto-circuito de todo mundo. Tá? Então essa corrente curta vai circular entre as 3 fases aqui, e nesse cenário, né, em regime permanente, a gente vai ter, vou colocar aqui a terceira corrente de curto, tá? Que em cada fase vai ser dada pela tensão de fase dividida pela impedância total daquela fase. Tá? Chamada de curto franco, o curto trifásico. Vou indicar aqui na ferramenta que bateu o curto. Tá? Bom, após a barra, né, vem a conexão com as máquinas elétricas, tá? Então a máquina ela é montada igual a máquina de indução, com 3 circuitos monofásicos. É uma máquina trifásica, então é um equipamento que embarca no seu interior 3 circuitos monofásicos. E na máquina a gente vai ter uma concepção, né, na estrutura mecânica, com essa topologia aqui. A gente vai ter o estator da máquina com cortes chamados de ranhuras, tá? Então o estator da máquina vai ser uma casca cilíndrica tá? Aqui continua a casca cilíndrica. Eu vou só deixar esse lado aberto para eu poder chegar com os cabos aqui, o desenho não ficar carregado. Ela, né, tem a sua extensão longitudinal. Aqui. Tá, aqui estão os pés dela. E aí nós vamos conectar os cabos de alimentação às barras dos painéis. Então a gente vai chegar aqui nesse painel, parafusar um cabo e levar esse cabo até uma ranhura da máquina. Isso com a fase A. Vamos fazer a mesma coisa com a fase B. A gente vai parafusar um cabo aqui e levar esse cabo parafusado até a ranhura da fase B. E a mesma coisa com a fase C. A gente vai parafusar um cabo e levar esse cabo parafusado, né,
até uma ranhura da máquina. Eles não precisam necessariamente chegar na mesma ranhura, tá? Mas seguramente eles vão compartilhar, depois que a gente começa a bobinagem, né? Começa a lançar o cabo aqui dentro e começa a montar espiras com ele, tá? Por exemplo, aqui eu estou montando uma espira da fase A. Então, quando a gente começar a montar as espiras, né, nós verificaremos em algum ponto o compartilhamento de uma ranhura comum entre os cabos das 3 fases, tá? E se a gente der um zoom aqui, né, para que não, já que vai existir o compartilhamento da ranhura entre cabos de mais de uma fase, nós vamos ter que ter o verniz isolante da máquina aqui. Então, em volta do condutor vai ter que ter o verniz aqui isolando o condutor da fase A, que é o vermelhinho. Aqui vai ter que ter um outro verniz isolando o condutor da fase B, e aqui um outro verniz isolando o condutor da fase C. Bom, e nesse cenário, né, existe uma outra possibilidade de manifestação de curto-circuito, que se dá pela degradação do verniz isolante da máquina. Tá? Inclusive, um mecanismo comum para que isso ocorra é a própria sobrecarga que nós estudamos na aula de ontem, né? Então, se a máquina é recorrentemente exposta à sobrecarga, ou se ela teve uma única sobrecarga, mas o sistema de proteção não desconectou a máquina do alimentador, a gente vai envelhecer o verniz isolante né? E com o envelhecimento nós vamos promover aqui o contato elétrico entre condutores de fases distintas, tipo o condutor da fase A com a fase B. Tá? Eles estão muito próximos aqui. Se o verniz isolante se deteriorar, tá? Eles vão encostar. Aqui, ó. E se eles se encostarem, a gente tem de novo um curto fase-fase. Então a gente vai observar aqui, ó, por esse caminho de curto-circuito que eu desenhei, a gente vai observar aqui uma corrente de curto que vai sair da fase A passar aqui pela barra, passar pelo cabo de alimentação, chegar aqui no condutor vermelhinho, voltar pelo cabo da fase B. Então ele volta aqui, passa pela barra, passa aqui pelo cabo do sistema de transmissão e ou distribuição e volta até o alimentador da fase B. Tá? Passa pelo alimentador e retorna para a fonte da fase A. A corrente sempre volta, né, ao ponto que ela foi criada. Tá? Ou sempre retorna, ela circula em laço. Tá? Não necessariamente ao ponto que ela foi criada, mas ela vai circular em laço sempre, inclusive no ponto que ela foi criada. Então, a gente teria um terceiro cenário aqui de curto-circuito, tá? Também um curto fase-fase. Aqui esse quarto cenário. Só que estabelecido nos condutores da máquina elétrica, tá?
Essa modalidade curta, inclusive, é mais comum do que o curto estabelecido nos cabos do sistema de transmissão e distribuição. Porque você tem mais motores, né, conectados aqui nessas barras, e os motores são expostos a sobrecargas mais frequentemente do que os cabos do sistema de transmissão ou distribuição. Tá? Então eles com mais frequência, é mais comum ver esse curto em motores do que nos próprios cabos. A consequência nos cabos é mais catastrófica, né, igual eu expliquei, porque a impedância da rede disponível para limitar o curto é menor. Então a corrente fica maior. Tá? Uma outra possibilidade de curto-circuito aqui envolvendo a máquina ocorre quando a gente envelhece o verniz isolante das espiras, e uma das espiras tem, né, uma das fases tem o seu condutor de cobre encostando na carcaça metálica. Tá? Então, nessa configuração, o que vai acontecer? Por vezes, né, a máquina é montada numa base de concreto armado. Então tem um parafuso aqui metálico, né, nos pés. E esse parafuso metálico, ele vai encontrar, ou potencialmente vai, né, ele vai furar uma base de concreto, e ele pode com isso encontrar vergalhões de aço. Tá? E esses vergalhões de aço, né, eles podem, da base de concreto, eles podem se unir aqui com a malha de aço da laje, né, concreto armado. Então tem o concreto e tem o aço, né, do vergalhão aqui, ó. Tá? E a laje, por sua vez, ela vai encontrar pilares que também são de concreto armado, né, que vão chegar até o solo, né, chega um ponto que vai ter a sapata da edificação ou tubulão, que esse aço eventualmente pode encostar no solo. E aí, se o alimentador da aplicação, né, também tiver conexão ao solo, aqui, ó, então tem sistemas trifásicos, que esse ponto central aqui, que conecta os negativos das três fases, chamado de ponto neutro, ele é solidamente aterrado, e tem sistemas que existe uma resistência de aterramento aqui, tá? Nessa concepção é possível, e tem sistemas que você deixa o neutro flutuando, aí depende do seu objetivo, né? E aí, o que vai acontecer aqui, Matheus? Com essa conexão, né, do alimentador ao terra, seja um sistema com neutro solidamente aterrado ou aterrado por resistência, tá? A gente cria um caminho para que circule corrente de curto-circuito pela terra, né? Então, essa corrente, por exemplo, ela foi desenhada aqui na fase C, e ela teria o seguinte caminho aqui, ela ia sair do alimentador da fase C, passar aqui pelo cabo do sistema de transmissão, passar pela barra, passar pelo cabo que conecta o painel de alimentação com o motor, chegar aqui na espira desse motor, dessa máquina elétrica, né, passar pela espira e chegar aqui na carcaça da máquina. E aí ela circula pela carcaça da máquina até o parafuso, que é condutor, e aí do parafuso ela vai entrar em contato com o vergalhão de aço, circular pelo vergalhão
pela terra e retornar ao alimentador, tá? Então tem que ter um caminho para que ela retorne, sempre tem que ter, tá? Se não tiver o caminho, não tem o curto-circuito, tá? Por isso que é tão importante, eu estou destacando tanto isso aqui, ó, nesse tipo de sistema, né? A conexão com terra, né? De alguma forma. Tá? Ela retorna aqui pela resistência de aterramento e para a fase aqui de alimentação, tá? Esse curto-circuito é chamado de curto fase terra. Né? O nome sugere o caminho que a corrente de curto está seguindo, tá? Então assim, ele também configura, né, uma corrente elevada, ela vai ser limitada pela própria impedância da Terra mesmo, do planeta, aqui na região onde essa instalação se encontra. E existe um cuidado, né, especial com esse tipo de evento, porque ele circula numa região muito longa e eventualmente nós temos pessoas ou animais andando por aqui, ó, andando, tocando nas coisas, né? Então você pode ter, por exemplo, uma pessoa andando aqui nessa região onde passa a corrente de curto-circuito do curto fase terra, tá? Então, ao circular, né, a gente vai ter uma diferença de potencial apreciada entre pontos da Terra. E aí, se a pessoa pisa e o isolamento elétrico dela está baixo, a gente vai perceber a corrente de curto-circuito passando no vão, parte dela, né, entre as pernas da pessoa, tá? Então, esse fenômeno ele é chamado, né, de tensão de passo. Existe uma diferença de potencial aqui com a tensão de passo. Machuca muito, tá? Então, a tensão bem elevada aqui circulando entre as pernas, inclusive por órgão genital, tá? Então, bem desagradável. E a outra possibilidade, né, seria a pessoa estar dentro de um prédio, tá? E essa corrente está passando, né, pelo solo, e aqui a gente ter, por exemplo, um pilar, né, da engenharia civil com concreto armado, né? Você vai ter aqui os estribozinhos amarrando o aço, né? E aqui, por exemplo, você ter uma esquadria de uma janela de alumínio, por exemplo, que é condutor, tá? E a pessoa encosta na esquadria, né, que vai estar nesse potencial aqui, né, pelo contato elétrico com esse ponto, né, do pilar metálico, e o pé da pessoa está em outro potencial, tá? Então você pode também ter outra corrente, né, parte da corrente de curto-circuito desviar para cá e passar por aqui e descer para o outro pé, tá? Passando inclusive, tá, dependendo da mão que você encosta, pode passar no coração ou independente da mão, bem próximo ao coração, né? E eventualmente promover desfibrilação cardíaca. Você perde o sincronismo de batimento do coração, tá? Mata rapidamente, perigoso pra caramba, né? E esse fenômeno, né, onde a pessoa encosta aqui numa parte energizada, ele é chamado de fenômeno de tensão de toque. O fenômeno ou a diferença de potencial que se estabelece entre a mão da pessoa aqui e o pé. Então aqui você tem a tensão de toque, a pessoa tocou, né? E
existe um agravante nisso, que é o comando involuntário da mão. A pessoa fecha a mão no vergalhão, né, ou na esquadria que ela está segurando, e ela não consegue abrir a mão, né? A atividade muscular é comandada por sinais elétricos. Quando nós, né, estamos fora de uma situação de acidente, os sinais elétricos que o cérebro produz, né, controlam a nossa mão, se abre e fecha conforme a sua vontade. Num evento desse, você toca, a corrente começa a circular no seu corpo e o seu músculo fecha de maneira involuntária. Você não queria que fechasse, até para você sair logo, né, da situação de perigo, e ele fica fechado, tá? E enquanto ele está fechado, a corrente está passando no seu braço, potencialmente no coração, e promovendo desfibrilação cardíaca. Então, você está ali agarrado, literalmente, e não consegue soltar, tá? Então, vai ser assim, um negócio bem perigoso. E ou um sistema de proteção tem que detectar logo que aquilo ali aconteceu, ou alguém tem que te empurrar, né? Potencialmente, se a pessoa tiver com a botina, melhor, isolada, e colocar a sola do pé e te empurrar para você soltar, ou seja, fazer mais força em você do que a força que a sua mão está segurando esse ponto energizado, tá? Então também bem perigoso, tá? E alguns projetos, inclusive, de proteção de sistemas elétricos são feitos levando-se em conta, né, a resistência típica do solo da região que a pessoa está, e aí o cara adiciona uma resistência aqui, ó, no neutro do aterramento, que é essa aqui, para garantir que, se houver um curto-circuito, a corrente de curto não exceda o limiar de contração involuntária do músculo da mão, tá? Considerando que toda a corrente de curto passasse no corpo da pessoa, né, um cenário conservador, porque ela não vai passar toda, mas aí vale a pena ser conservador. Então, se ela viesse a passar, a pessoa ainda conseguiria movimento voluntário da mão para soltar ela e não ficar agarrada no ponto de curto. Ok? Então, essa é só uma curiosidade, isso é uma diretriz de projeto de equipes de proteção do sistema elétrico. Bom, Matheus, eu vou continuar esse assunto amanhã com você. O que eu queria passar hoje finaliza aqui. E aí eu queria abrir a palavra para saber se você entendeu o conteúdo, se você quer fazer alguma pergunta. Eu estou disponível. Beleza, então tá, bacana. Então tá, Matheus, na ausência de dúvidas, então eu me despeço, desejo uma boa noite e a gente se vê então amanhã na aula das 17 horas. Beleza? Valeu, obrigado, boa noite para você também. Até lá.